Vinícius foi usado como profeta, contou a vida de maioria de todos nós. Efésios, capítulo 1, nós leremos o versículo 4 apenas. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Será que tem crente hoje que ficou assistindo o Brasil? Tem não, né? Aleluia. Se você lembrar de alguém que ficou em casa, manda uma mensagem. Fala assim, o culto foi uma bênção. Brasil só Jesus na causa. Efésios capítulo 1, versículo 4, o texto bíblico diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, edifica o nosso coração. Eu oro para que o Senhor me dê graça, sabedoria, a tua presença, para que eu possa transmitir aquilo que aqui está contido, Senhor. Eu oro também pela mente dos meus irmãos, que a mente e o coração dos seus filhos esteja atento, receptivo à tua palavra. Senhor, eu oro para que Satanás não venha lançar dardo inflamado na mente dos meus irmãos, e que essa palavra, ao ser ministrada, possa encontrar um coração quebrantado, fértil, Pai, em nome de Jesus, que gere fruto para a salvação, para a glória do teu nome. Cerca este lugar com teu poder, envia os teus anjos acampados ao redor dessa igreja, e que o Senhor possa me usar para transmitir a boa palavra do Senhor. Fala conosco e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês sabem que nós estamos no ano das bênçãos celestiais. Temos falado sobre as bênçãos celestiais contidas aqui em Efésios capítulo 1. Durante alguns cultos, nós dedicamos talvez 4 ministrações em cima desse tema. Assim como Deus nos escolheu nele, nós somos escolhidos. Nós, pela misericórdia do Senhor, fomos agraciados pela escolha de Deus. Antes mesmo de nós levantarmos a nossa mão para o Senhor, a Bíblia diz que Ele havia nos escolhido. Quantos podem aqui adorar o Senhor por isso? Você é fruto da escolha de Deus. O fato de você estar aqui não é porque você planejou. O fato de eu estar aqui não é porque eu planejei, arquitetei, organizei a minha vida. Não, eu estou aqui e você está aqui, tudo fruto da escolha de Deus. E essa escolha é mediante a graça do Senhor sobre as nossas vidas. João, capítulo 15, versículo 16, o apóstolo João vai declarar: não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedimos ao meu Pai, Ele vos conceda. Ou seja, nós aprendemos diante da palavra do Senhor que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos escolhe, nos chama, nos lava, nos transforma. A Bíblia diz que o nosso nome está gravado na palma das mãos do Senhor. Esse Deus mesmo, que segura o universo na concha das suas mãos, tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Só que Deus nos escolhe para um propósito. Qual o propósito que Deus nos escolhe? Aí o mesmo texto em que diz que Deus nos escolheu, diz que tem um propósito na escolha de Deus. Qual é o propósito? Olha só, para sermos o quê? Santos. Ou seja, tem gente que diz, irmãos, que assim, infelizmente, eles dizem assim: eu sou escolhido, e vive de qualquer maneira. Você não é escolhido se você vive de qualquer maneira, porque quem te escolheu também dita as ordens da sua vida. Porque quem te escolheu também ensina a forma que você deve viver. Porque quem te escolheu também deixou um monte de regras para você caminhar. Aí a pessoa diz: eu sou escolhido, e vive uma vida
de qualquer maneira. E quem vive uma vida de qualquer maneira, ou ainda não entendeu nada, ou ainda não foi chamado pelo Senhor. Isso você precisa meditar. Só que aí o texto vai dizer, Deus nos escolheu nele para... Qual é o propósito da escolha de Deus? Para que vivamos em santidade. Aí é o segundo tema das bênçãos celestiais, entra. A bênção de viver em santidade. Fala comigo, a bênção de viver em santidade. Todos nós sabemos, irmãos, que Deus tem atributos. Quais são os atributos de Deus? A bondade. Deus tem um atributo chamado onisciência. Deus tem um atributo chamado onipotência. Deus tem um atributo chamado onipresença. A gente sabe que onipotência, onipresença, onisciência de Deus é que Deus tem todo o poder, Deus sabe de todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Esses são atributos de Deus que não são comunicáveis aos homens, ou seja, nós não temos acesso aos atributos de Deus. Mas existem atributos de Deus que eles são comunicáveis. Fala comigo, comunicáveis. Isso quer dizer que Deus tem um atributo, mas ele comunica aos santos. Por exemplo, Deus é amor, mas ele também manda os seus servos amar. Ou seja, ele comunica o atributo que ele tem para com o seu povo. E assim também a santidade. O texto vai dizer que Deus, ele nos escolheu nele, desde a fundação do mundo, para que sejamos santos. Aí você pode olhar e dizer, mas santidade não é só para Deus? Santidade não é só o Senhor que é santo, ele nunca pecou, verdade. Mas ele também nos convida em toda a palavra para que sejamos santos, venhamos ter uma vida consagrada a ele. E aqui eu começo a trazer algum ensinamento para o seu coração. Esse atributo, santidade de Deus, Deus é santo, mas ele comunica esse atributo ao seu povo, para que o seu povo, ao viver em santidade, se pareça com ele. Quando eu me santifico, eu me pareço com Deus. Quando eu me separo, eu me pareço com aquele que me chamou. Agora entenda, você já viu aquela pessoa que diz ser chamado, mas vive no pecado? Sim ou não? Existem essas pessoas, por quê? Essas pessoas só têm o hábito de dizer que são escolhidas, mas aqueles que são escolhidos também são chamados para serem santos. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, Deus te escolheu, mas ele também te chamou para viver em santidade. Agora olha para mim, em toda a escritura você vai ver, Levítico 19:2, sede santos porque eu, o Senhor, sou. Levítico 11:44, sede santos porque o Senhor é. Em todo o Antigo Testamento, irmãos, a gente vai ver Deus dando a lei ao povo. Qual era o propósito da lei? Para que o povo vivesse separado. A lei, ela só aponta o pecado para que nós não venhamos a pecar, entristecer o coração de Deus e assim não viver na prática do pecado. Então existe a lei para que você entenda o caminho correto de andar com Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava por diversas vezes. Por que tem as leis cerimoniais? Por que existem as leis das cerimônias? Porque o povo pecava e existia um cerimonial para ser cumprido diante daquele pecado do povo. Por exemplo, o povo, quando oferecia um sacrifício perante o Senhor, era por causa do seu pecado. E durante um ano, o povo vivia ali, guardado por aquele sacrifício que havia sido apresentado. Então a gente vê no Antigo Testamento um convite de Deus já para que o seu povo viesse a ser santo. Por exemplo, a mitra do sacerdote, que o sacerdote usava, estava escrita em ouro: santidade ao Senhor. Isso quer dizer separado. Com o termo santidade quer dizer separado, quer dizer consagrado. Só que aí a gente entende, irmãos, que no Antigo Testamento Deus convoca o povo a ser santo, e pela lei ninguém consegue ser santo. Por quê, irmãos? Porque a lei, ela só vai ferroar, a lei só vai apontar o pecado. Por isso que Jesus veio para morrer no nosso lugar. Por isso que Jesus veio morrer na cruz para te salvar. Por isso que Jesus veio pagar um alto preço para que eu e você, irmãos, pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, o autor dos Hebreus vai dizer assim:
tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo véu que nos foi rasgado. Ou seja, nós podemos acessar a presença, nós podemos entrar no Santo dos Santos, não pelos nossos próprios méritos, não pelo nosso esforço, não pela nossa sabedoria, mas nos achegamos a Deus pela sua graça. Ou seja, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário te dá acesso ao Pai nessa noite. Talvez você tenha se sentido longe de Deus, talvez você tenha se sentido afastado de Deus, talvez você está se sentindo um sujo nessa noite, mas eu estou aqui para te dar boa notícia. Qual boa notícia, pastor? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. Então Jesus vem, morre na cruz do Calvário e assim ele inaugura um tempo para a santidade. Como é que então nós vamos viver em santidade? Nós precisamos entender que no Novo Testamento não mudou nada. O povo de Deus também é chamado para ser santo. Romanos capítulo 1, versículo de número 7, vai dizer assim: a todos os amados que estáis em Roma, chamados para serem santos. Ou seja, você é chamado para ser santo. Santidade não é um assunto careta. Falar de santidade não é um assunto que deve ser chato aos seus ouvidos. Falar de santidade não deve ser um assunto que muitas das vezes não é para ser discutido no nosso meio. Porque, aliás, esse assunto santidade tem sido tirado dos nossos púlpitos. As pessoas não têm falado de pecado mais. As pessoas não têm falado de santidade mais. As pessoas não têm batido na tecla que a gente precisa viver uma vida santa mais. A gente prega que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai romper, que Deus vai realizar seus sonhos. Mas eu vou te dizer, meu irmão, o caminho para que nós venhamos chegar ao céu ainda é a santidade. Então nós fomos chamados para ser santos. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, coloca aí na televisão para mim. 1 Pedro 1,13. Em 1 Pedro 1,13 tem um convite de Deus para nós. Vou abrir. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos da obediência, olha o que está dizendo. Vocês são filhos da obediência? Ninguém é filho da obediência. Está todo mundo dormindo, gente? Deixa dormir não, Mauri. Dá uma cutucada, Mauri. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não se amolde naquele estilo de vida que a gente tinha antes de conhecer a Deus. Pedro está dizendo isso. Ou seja, não faça aquilo que você fazia antes de conhecer Jesus. Não realize aquilo que você estava realizando antes de conhecer Jesus. Ou seja, na ignorância. Aí o texto vai dizer, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que te chamou é santo. Aí ele vai dizer, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ei, isso aqui é duro, mas eu tenho que falar. Você tem que ser santo na hora que você está negociando alguma coisa. Você tem que ser santo numa conversa que você está tendo com a pessoa, que você está pensando coisas que não é para pensar e muitas das vezes não tem coragem de falar. Você tem que ser santo muitas das vezes onde o pastor não está perto, onde não tem crente perto, onde não tem pessoas perto. O texto está dizendo, sede santos em todo o vosso procedimento. Na rua, eu sou santo. No trabalho, eu sou santo. Eu estou dentro do mato, sou santo. Estou sozinho dentro do quarto, eu sou santo. Vou para dentro do banheiro, eu sou santo. Eu subo o alto da colina, eu sou santo. Eu estou na rua andando de moto, sou santo. Eu estou no púlpito, sou santo. Estou tocando no teclado, sou santo. Estou assentado ouvindo a palavra, sou santo. Porque a minha vida precisa ser todo procedimento santa para a glória e louvor do nome do Senhor. Olha o verso 16, ele vai completar ensinando para mim e para você. Verso 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou. É um convite de Deus. Só que você precisa entender, irmãos, que a santidade, ela possui 3 níveis. Quantos níveis? Existem 3 níveis da santidade.
a santidade inicial, a santidade progressiva e a santidade final. Então, para você gravar, fala comigo: a santidade inicial, a santidade progressiva e a santidade final. É sobre esses 3 níveis que eu quero falar com vocês nessa noite. Deus nos chamou para ser santo, amém ou não amém? Você precisa consagrar a sua vida, você precisa ter uma vida separada diante de Deus, você precisa em todo o seu procedimento ser santo, porque é um imperativo, é uma ordem de Deus. A mesma ordem que tem de Deus para a minha vida é evangelizar, e para você evangelizar é a ordem que tem, que nos chama para sermos santos, como Deus, aquele que nos chamou, é santo. Quem está aqui comigo? Aí a gente vai ver dentro de 1 Coríntios capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha que interessante. Eu vou falar primeiramente da santificação inicial. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha que esse termo, aos santificados em Cristo Jesus, guarde isso. Aí ele vai dizer, chamados para o quê? Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. O texto vai dizer, a igreja de Deus. Isso quer dizer que aquele que foi chamado por Deus faz parte da igreja de... Ei, a igreja não tem um dono. A igreja na terra não tem dono. A igreja, ela tem um dono chamado Cristo. E esse dono morreu por ela na cruz do Calvário. O pastor Marcel não é dono da Batista. O pastor Marcel, embora ele seja o administrador, o que preside sobre vocês, eu não sou dono daqui. Porque a igreja tem um dono. O dono dessa igreja é Cristo Jesus. Ele morreu naquela cruz, irmãos, para nos salvar. Aí o texto vai dizer, a igreja de Deus. A igreja não é do homem, a igreja não é de quem preside, a igreja não é do homem influente, a igreja não é do rico, a igreja não é do político, a igreja é de Deus, porque Deus a escolheu. Aí ele vai dizer que está em Corinto. Primeiro a igreja precisa estar em Deus, depois em Corinto. Ou seja, primeiro nós precisamos estar em Deus, para depois na cidade de Miraí. E quando a gente sabe muito bem, naquele tempo não existia placas. A igreja que residia na cidade, e a cidade aqui é Corinto. Não existia Assembleia, não existia Batista, não existia Igreja de Cristo. Então a mensagem é para a igreja daquela cidade, a cidade de Corinto. Aí o texto vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Santidade inicial. Quem são os santificados em Cristo Jesus? Aqueles que um dia você estava caminhando, andando pelos seus próprios desejos, fazendo seus próprios deleites. E talvez eu possa apontar aqui um homem chamado Paulo, que ele estava indo no caminho de Damasco, e ele disse assim, eu vou pegar cartas porque eu vou açoitar a igreja. Ele está caminhando, e de repente, irmãos, uma luz do céu brilhou nos olhos de Paulo. A Bíblia diz que iluminou os olhos dele, e a vida dele foi transformada. Aquele homem levanta daquele lugar, 3 dias sem ver. Ananias vai lá, impõe as mãos, ele sai dali e levanta para pregar a palavra de Deus. O que é isso? Santificado. Paulo naquele dia foi santificado, Marcinho. O que isso quer dizer? Que o Senhor pegou ele, deu um banho nele, lavou ele e falou assim, você está limpo. Aconteceu com você? Aconteceu comigo. Um dia o Senhor me encontrou no caminho de Damasco, descendo do baile do Quem Somos Nós. Uns amigos jogou um bambu dentro da casa de uma pessoa, e eu
fiquei com a culpa da situação. O rapaz no outro dia estava lá em casa e disse assim: Sr. Cláudio, seu menino jogou um bambu lá dentro da minha casa. Aí quando eu procurei os amigos e disse assim para eles: vocês podiam me ajudar a apagar o vidro? Os amigos foram embora. Naquele dia eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: eu quero ser seu amigo e nunca vou te abandonar. Aquele dia a luz brilhou nos meus olhos. Aquele dia eu falei assim: a partir de hoje eu sou crente, não abro mão de Jesus, nunca mais na minha vida. Eu decidi por Cristo, sabe por quê? O Senhor foi lá, com mão forte me tirou. A Bíblia diz que Ele me arrancou do lamaçal do pecado, firmou os meus passos, firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs nos meus lábios um cântico novo, aleluia! Quantos podem aqui agradecer a Jesus, porque um dia Jesus passou na sua vida, um dia Jesus encontrou você, um dia você estava perdido, como aquela ovelha que não sabia nem o que fazer, mas o bom pastor deixou as 99 lá no deserto e foi atrás de você. Alguém foi em 2010, alguém foi em 2015, eu não sei qual ano, talvez pode ser hoje. Se você está perdido, o bom pastor está aqui para te lavar. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, Deus indo atrás do perdido. Essa é a mensagem que nós precisamos anunciar. Deus veio nesse culto, não é mais um culto, Ele veio aqui para te mostrar que você está indo para o caminho do inferno e Ele quer te dar a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Então quem são os santificados? Os santificados são aqueles que um dia o Senhor pegou eles e falou assim: vem cá que eu vou te dar um trato. Aí arranca aqueles carrapichos, tudo que a gente vai agarrando. Irmãos, a experiência da regeneração é maravilhosa. Quantos aqui que foram regenerados já contaram isso aqui publicamente, que tinham problemas com pessoas, tinha raiva de pessoas, quando foram regenerados foi lá para pedir perdão? Sabe o que é isso, irmãos? A regeneração. Pega aquele carro tudo sujo, lá no Lava Jato Ebenezer, lava motor, lava tudo, fala assim: pode ir agora. Geral. O Espírito Santo, no dia que pegou a gente, Ele deu uma lavagem geral. Por intermédio da sua palavra, Ele nos lavou. E por intermédio do seu sangue, Ele nos purificou. Irmãos, só quem teve essa experiência de ser alcançado por Deus, regenerado, você estava indo para o inferno, aí o Senhor tocou a sua alma, tocou a sua vida, você saiu daquela fila que você estava indo para o inferno e foi para a fila do céu. Por quê? Porque Deus resolveu aquele dia se revelar a você. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o texto vai dizer que esses são os santificados em Cristo Jesus. Quem teve aquela ação do Espírito Santo na sua alma, tornou santo. Você não tornou melhor, você só foi lavado. Você não passou a sentir mais do que os outros, não, você só foi lavado. Olha que interessante, na mesma carta de Paulo aí, no capítulo 6, abre comigo. Eu quero te mostrar uma coisa bem interessante nesse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 9. Olha só que interessante. O texto diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui tem uma lista vasta de pecados. Ser impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado. Mas olha o versículo 11. Tais fostes. Para quem é essa carta, irmão? Para a igreja, sim ou não? Aí está dizendo, ó: tais fostes alguns de vós. Ele está dizendo assim, ó: alguns de vocês foram esse tipo de gente aqui. Adúltero, eu não vou pedir para levantar a mão. Adúltero, ladrão, roubador, efeminado, misericórdia. Aí o texto vai dizer: tais fostes algum de vós. Mas olha o texto:
Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que o texto está dizendo? Que nós possuímos quase todas essas características aqui, mas nós fomos lavados. Irmãos, só quem foi lavado um dia sabe do que eu estou falando. Só de quem teve a experiência mesmo da transformação sabe disso que eu estou dizendo. Tem gente que é assim, irmãos. Infelizmente, ele entra para a igreja, ele muda a roupa, o cabelo aumenta, para de usar brinco, faz um monte de coisa de ritual, mas não foi transformado no interior, não foi lavado, não adianta nada. Tem gente que frequenta a igreja domingo a domingo, domingo a domingo, e nunca teve uma experiência com Deus. Frequenta o ambiente por causa do ritual, frequenta o ambiente porque é gostoso, as músicas, os louvores, aliás, eu me sinto bem, mas nunca teve a experiência do novo nascimento. O que você precisa ter é o que João vai declarar acerca de Nicodemos, o que Jesus disse para ele, dizendo: é necessário você nascer de novo. Quando nós somos lavados, quando nós somos restaurados, quando nós somos tocados, quando nós somos purificados, irmãos, que alegria, que regozijo, a nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Talvez eu não vou conseguir aqui em palavras mencionar para você a alegria de ter sido encontrado, mas só quem profundamente foi encontrado um dia sabe do que eu estou falando. Então a santificação inicial, ela inicia em Cristo. Fala comigo, em Cristo. Ou seja, não é a igreja que faz, não é o ambiente que faz, não é alguém que pode promover isso por você, não é o encontro com Deus que faz, é Cristo. Não é você vir aqui na frente que faz, é Cristo. Cristo pode transformar a sua alma. Eu estou aqui para declarar que somente Cristo pode fazer isso em sua vida. E se Cristo não fizer isso na sua vida, você vai para o inferno. Eu preciso dizer a verdade para vocês. Se vocês não forem regenerados, se vocês não terem o coração lavados pelo sangue de Jesus, o seu destino é o inferno. Talvez você está ouvindo essa palavra aqui hoje, está entrando no ouvido e sai no outro, mas pense acerca da sua salvação. Se Cristo realmente te encontrou, se Cristo realmente te lavou, se Cristo realmente te regenerou, se Cristo realmente fez uma lavagem no seu interior e te deu uma nova criatura, te fez uma nova criatura. Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, as coisas antigas e tudo se fez. Então, a santificação inicial, irmãos, ela parte do princípio que Deus vai lá e fala assim: eu resolvi, vou encontrar alguém, vou lavar ele, vou restaurar, vou justificar, vou limpar. Isso é com Deus. Quem já experimentou sabe o que eu estou dizendo. Mas agora entra a santificação progressiva. Fala comigo, progressiva. O texto em 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer: aos santificados em Cristo Jesus. Aí o texto diz: chamados para ser santos. Isso quer dizer que é uma santidade progressiva. O que isso quer dizer? Primeiro Deus te lava, aí Ele solta você e fala assim: agora é com você, campeão, vai lá. Porque Ele nos chamou para ser santos. Quem está aqui comigo? É o mesmo chamado de Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. João 17:17, Jesus vai orar dizendo: santificai-vos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Paulo vai advertir da seguinte forma: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Você olha dentro da palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor dos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá o que isso quer dizer?
que você foi chamado para viver uma vida de santidade. Se você não cuida da sua vida de santidade, você acabou de tomar um banho e a primeira coisa que você faz é pular na lama. Você está negligenciando aquilo que Cristo fez por você. Você está crucificando a Cristo novamente. Você não está dando valor pela ação gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Aí é que entra que você precisa entender. Porque tem gente que entende assim: ah, Deus, eu sou escolhido, fui chamado, Deus me lavou, e não santifica em nada, você está sujo, vai para o inferno do mesmo jeito. Eu quero levar você a pensar para que você cuide do seu coração. Você precisa cuidar daquilo que passa na sua mente. Os sentimentos que você tem de alguma pessoa. Aquilo que muitas das vezes é brotado na sua alma, que você nem sabe por quê, que existe dentro do seu coração, você tem que cuidar disso, sabe por quê? Porque esse sentimento te faz pecar contra o próximo, e automaticamente contra Deus. E isso está prejudicando a sua fé. E isso não está impedindo que você viva o que Deus tem reservado para a sua vida. É um convite de Deus, igreja, santidade. Santidade não está na roupa. Santidade não está no falar. Santidade não está no deixar o cabelo crescer. Santidade está numa vida a qual eu dou uma resposta para Deus, dizendo: Deus, muito obrigado, o Senhor me alcançou, agora eu vou viver como o Senhor me chama para viver. Eu vou fugir do pecado. Irmãos, viver em santidade é viver como Cristo nos ensinou, dizendo assim, ó: meu olho está me fazendo pecar, eu vou arrancar ele. Aquela rua está me fazendo pecar, eu vou sair fora daquela rua. Teve um jovem na igreja um dia que o celular fez ele pecar, ele pegou o martelo e quebrou o celular. Falei assim, meu Deus, que coragem. Ele está demonstrando com esse ato, irmãos, que aquele celular estava levando ele para o inferno. E ele disse assim: esse celular não pode me levar para o inferno. Eu prefiro ir para o céu sem celular do que ir para o inferno com ele. É a mensagem de Jesus nos evangelhos. Se você está pecando, cuide disso. Trabalhe no seu coração para que isso não te leve para o fundo do poço. Meu irmão, Deus naquele grande dia, Ele te chamou, te santificou, te justificou, te lavou, te deu um banho no seu sangue. Você saiu do outro lado, mas agora o convite agora é com você. Vai, siga em frente e consagre a sua vida. Você precisa, sabe o quê? Aprender a abrir mão das suas vontades para viver perto de Deus. Você precisa fazer o que Mateus 16:24 nos ensina: negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus. O mundo é bom, a carne é maravilhosa. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência com Deus. E eu disse assim: Deus, não estou com vontade nenhuma de orar. Nenhuma. E eu dobrei o joelho nesse altar. E eu falei com Deus, eu fui sincero, sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não está com vontade e não vai. Aí ainda desculpa, porque eu não estou com vontade. Desde qual dia te ensinaram que no evangelho é sentimento? Se você esperar para sentir, para fazer as coisas, você nunca vai fazer nada. E eu fui para Deus e falei: Deus, eu não estou sentindo nenhum desejo de orar, mas eu vou. Irmãos, eu dobrei o joelho aqui, Deus me visitou de uma forma tão especial. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho que abrir mão dos meus desejos para me aproximar de Deus. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades para que eu me aproxime mais do Senhor. Eu tenho que abrir mão das minhas mazelas. Cuidado com esse pensamento seu. Cuidado com esse coraçãozinho sujo. Cuidado com muitas das vezes você olhar para as pessoas e diminuir pessoas no seu pensamento. Cuidado com a vaidade no seu coração, que só Deus sabe. Cuidado com o orgulho, a prepotência de olhar os outros de cima para baixo, achando que você é o tal. Cuidado. Cuidado. Porque esses são sentimentos e pecados silenciosos dentro da nossa alma.
Mas um bom cristão, todo dia ele se aproxima de Deus. E ele diz, como no Salmo 139, diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Ah, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda, Senhor, porque eu estou caindo, porque eu estou desejando pecar, porque eu estou desejando te trair. Mas me ajuda, Senhor. Isso é santificação, no qual você foi chamado um dia, mas você caminha. Você não desiste, você não para de caminhar, você não para de olhar para Cristo. Aconteça o que acontecer, os seus olhos estão firmes no Senhor. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os seus olhos estarão firmes no Senhor. Isso é santificação, igreja. Isso é santidade. E Deus te chama para ser santo. E quando nós nos santificamos, irmãos, quando nós cuidamos dessa área onde ninguém vê, nós nos aproximamos do Senhor. Tem gente que dá a receita. Qual é a receita para ser santo? Orar, jejuar e ler Bíblia. Concordo. Mas se você não sondar o seu coração constantemente, você pode orar, ler Bíblia, jejuar, ir para o monte e descer do monte. E se não sondar o coração, você vai continuar pecando, orando, jejuando e lendo Bíblia o ano inteiro. Aprenda a parar e não chegar diante de Deus. Deus, valeu Deus e tchau. Não. Aprenda a parar. E fala com Deus assim: Deus, pontua comigo aonde eu estou te ferindo. Fala comigo, Deus, aonde que eu estou te entristecendo. Fala comigo, Senhor. Se eu estou errando no ser linguarudo, fofoqueiro. Fala comigo, Deus. Eu não posso ver uma mulher na rua que meu olho espicha para lá, minha cabeça para cá. Fala comigo, Deus, porque no dia que você aprender, amado, minha amada do Senhor, a pedir o Espírito Santo, Espírito de Deus, santifica a minha alma, eu quero ser parecido com o Senhor. Santifica o meu coração, eu quero me parecer mais contigo. Irmãos, o Espírito Santo vai começar a te falar coisas que você nem sabia que você tinha. Muitas pessoas tiveram um encontro com Deus aí. Tem coisas que no encontro com Deus, o Espírito Santo pontua com elas. Fala assim: aquilo lá já tinha até deixado de lado. O Espírito Santo me revelou lá. Sabe por quê? Quanto mais perto, quanto mais próximo, como o espelho, quanto mais envolvido. O espelho, meu irmão, você está de longe, você fala assim: nossa, eu sou bonitão. Aí quando você chega, você fala assim: nossa, que marmota. Ele está de longe, assim, nossa, bonito, gente. Aí vai aproximando e fala assim: meu Deus do céu. Jesus para mim e para você é como um espelho, que quanto mais você aproxima, mais ele revela quem você é. Ei, mas ele não revela as suas imperfeições para botar o dedo na sua ferida e falar assim: se é fraco. Ele revela as suas fraquezas só para uma coisa, para te dizer: meu filho, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, porque quando você está fraco é que você está forte. Deus pega, nos lava. Deus pega e diz para nós: continue, porque você é chamado para ser santo. Aí o terceiro é a santificação final. Fala comigo: santificação final. Quando ela acontece? Quando Cristo volta. Você era para ter dado glória. Depois que eu falei, não valeu não. O que Deus faz? Deus pegou a gente, lavou, purificou. O segundo passo, ele falou assim: agora vai e viva uma vida de santidade. Vocês estão entendendo? Aí o final ele falou assim: agora eu vou buscar você para morar comigo. Agora valeu. Irmãos, o que nós precisamos entender é que um dia eu e você seremos chamados por Deus. O que nós precisamos entender é que
todo esse pecado que nos assedia dia após dia, todas as tentações, todas as paixões, todas as vontades carnais, tudo aquilo que nos assedia, um dia Deus vai dar um fim nele e dizer assim: eu estou te chamando, vem morar comigo. E Deus enxugará dos nossos olhos, oh aleluia. Quem aqui nessa noite pode levantar a mão para adorar o Senhor? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E quando você estiver no céu, você vai olhar para trás e dizer: valeu todas as coisas, valeu o sacrifício, valeu a dor, valeu o sofrimento, valeu abrir mão do meu eu, valeu abrir mão da minha vontade, valeu abrir mão de tudo por causa do céu. Ei, olha aqui para mim, eu preciso te ensinar isso nessa noite. Nós não santificamos para herdar o céu, nós santificamos porque o céu é uma promessa para aquele que foi escolhido de Deus. Tem gente que fala assim: eu estou lutando. Irmãos, lutando, você tem que lutar todos os dias, mas o céu já foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, por que eu me santifico? Por que eu preciso me separar? Por que eu preciso consagrar? Porque um dia Deus vai chamar assim: vinde benditos do meu Pai. Toda essa dor, toda ansiedade, todo medo que muitas das vezes bate na porta da nossa casa, o Senhor vai falar assim: ó, vem meu filho. Acabou. Porque o céu não é para quem frequentou a igreja, o céu é para os santos. Ei, o céu não é para quem batizou nas águas, o céu é para os santos. O céu não é para quem participa da Santa Ceia, o céu é para quem realmente foi lavado, redimido, alcançado por Jesus na cruz do Calvário. Agora eu tenho uma promessa de Deus na palavra de Deus. 1 João capítulo 3. Olha aí comigo na televisão, fique de pé no seu lugar. 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha que interessante esse texto, irmãos. Aleluia. O texto diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a... O que o texto está dizendo? Que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Bom, você não entendeu isso aqui. Eu vou falar de novo. Quando Jesus se manifestar, nós seremos como Ele é. Santo, na sua totalidade. Não vai haver aquela angústia que muitas das vezes se apodera de ti. Não vai haver aquela ansiedade que tem dominado o seu coração. Não vai haver o sofrimento que muitas das vezes bate na porta da sua casa. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Olha o texto, aleluia. Tem mais uma promessa aí, irmão. Porque haveremos de vê-lo como Ele. Tem alguém lá atrás recebendo da parte de Deus. Tem alguém aqui que está entendendo essa noite. Sabe por quê? Os nossos olhos se verão o Rei da Glória. Eu chegarei diante do trono de Deus e Ele vai dizer: meu filho, você fez bem o dever de casa, pode vir. Benditos de meu Pai. As bodas estão preparadas para os santos, para os consagrados, para aqueles que foram chamados, mas viveram em santidade. Me ajude a pregar dizendo para alguém aí do seu lado: o céu é para os santos. Agora me ajuda de novo a pregar. Fala para o outro irmão dizendo assim: você está santificando? Porque tem uma promessa de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, tem alguém aqui para levantar a mão e adorar? Eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. Porque aonde vocês estão, eu quero estar também. Aí Tomé vai perguntar para Jesus, dizendo assim: Jesus, nós não sabemos o caminho. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmão. Você pode fechar os seus olhos por um minuto e levantar as suas mãos em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa.
lugar para o Espírito Santo aí, porque Ele vai chamar os santos. Ele vai chamar aqueles que abriram mão do pecado, renunciaram à carne para andar com Deus. Aleluia. Erebaia, seia, araia, caia, choqueleia, taramassa, canaraia. Tomé vai dizer assim: Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Para onde o Senhor está indo? Ei, Tomé, você está comigo há tanto tempo e não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse que foi preparar lugar, mas tem uma promessa para mim e para você: Ele voltará e nós estaremos com Ele face a face. Oh, aleluia. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O sofrimento que te aflige, o pecado que te aflige, a dor que muitas das vezes bate na porta do seu coração. Aleluia. Irmão, quando fala do céu, algo tem que mexer dentro da sua alma. Sabe por quê? Porque o desejo de estar com Deus, aleluia, tem que ser gerado dentro de você. Na santificação inicial, Deus começa. Na santificação progressiva, o crente faz. E na santificação final, Deus glorifica o crente junto com ele. Você precisa do banho do sangue de Jesus nessa noite para viver uma vida de santidade. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Tem uma presença de Deus aqui neste lugar. Espírito de Deus, existe uma canção em cada um de nós. Você pode subir o tom da voz e cantar isso nessa noite? Mas serei fiel até. Você pode levantar as mãos e cantar? Integrante sou do coral. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Não vivo mais eu, estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Quantos podem adorar o Senhor? No coral eu quero cantar infinitamente, adorar a composição do céu. Vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero declarar que Ele é santo, santo, dizendo que Jesus é santo, santo. Vai cantar quem for fiel. Quantos podem nessa noite levantar as suas mãos e dizer: eu quero morar no céu? O céu é para os santos. O céu. Integrante sou do coral. O meu maestro disse que eu sou, e não vivo mais eu. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Se você vai cantar no céu com Jesus, cante. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo,
Jesus é santo, santo. Eu estou sentindo a presença aqui, meu irmão. A graça de Deus está neste lugar. Vou erguer o meu trono, adorado, exaltado, poderoso. No grande dia esperado vou louvar. Santo é o Senhor, magnificado Jesus Cristo glorioso. Santo, santo. No coração quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Ei! Será meu troféu e no coral eu quero cantar. Erguer o meu troféu. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui neste lugar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. O céu é para os santos. O céu não é para os religiosos. O céu não é para aqueles que têm um cargo eclesiástico. O céu não é para membros. O céu não é para aquele que foi batizado. O céu é para os santos. Está preparado para mim e para você. Só os santos. Aquele que se lava todos os dias. Aquele que se purifica no sangue de Jesus todos os dias. Aquele que se rende a Deus todos os dias. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Mas tem alguém aqui nessa noite que talvez entrou por essas portas pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, ou está até desviado dos caminhos do Senhor. Que essa palavra veio de encontro ao seu coração. E você precisa ser lavado por Deus hoje, para que inicie na sua vida o rito do batismo de Deus na sua alma. Ele vai te lavar com o seu sangue. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. E está entendendo que Ele está te chamando? Entregue hoje. Em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero convidar você, feche os seus olhos, igreja. Você que entendeu isso, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Restaurar a sua comunhão com Deus e dizer: Deus, lava-me com teu sangue. Purifica-me com o sangue do Senhor. Saia do seu lugar, eu quero orar com você, né, aqui na frente, para que Deus toque a sua alma. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas se rendendo ao Senhor nessa noite. Vira para cá, em nome de Jesus. Eu quero convidar os obreiros, em nome de Jesus, a estarem pondo as mãos aqui. Tem pessoas aqui, em nome de Jesus. Você precisa decidir hoje por Cristo, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa casa para te dizer: você é especial para Deus. E Ele está chamando você pelo nome. Pergunta aí a pessoa que está do seu lado: quer que eu vou lá com você? Fale para alguém aí do seu lado: quer que eu vou lá com você? Essa mensagem é para você. Deus está dizendo para alguém que está em dúvida aqui, dizendo assim: meu Deus, o que eu vou fazer lá na frente para começar hoje uma obra grande na sua vida? Deus está te chamando neste lugar. Aleluia, aleluia.
Em nome de Jesus. Se você não vier, nós vamos orar. Mas o Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te convidando nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Com os olhos fechados na intercessão, igreja, ligados aí no mistério. Deus está tocando pessoas. Deus está tocando pessoas em nome de Jesus. Tem almas se rendendo, tem almas vindo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Dá um novo tempo para, Senhor, a vida do Nivaldo, Deus. Em nome de Jesus. Libera uma palavra de poder. Porque quando o Senhor chega, o inimigo tem que bater em retirada. E eu te peço em nome de Jesus, visita ele, Senhor. Dá uma oportunidade ao teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, a minha irmã Suzy, toma ela em tuas mãos. Ó Deus, toca a vida da tua filha, restaura, Senhor. Ó Senhor, que haja, Senhor, o poder libertador do teu Espírito Santo na alma da tua filha. Aqui o Senhor, o teu filho, Pai, toma em tuas mãos, libera uma palavra de vitória. Salva, Senhor, esse coração, abrindo o entendimento dele para a glória do teu nome. Nós abençoamos, Senhor, os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Pedimos ao Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo. Nós fomos chamados para ser santos, Senhor. Viver em santidade, no temor do Senhor. Abençoa a tua igreja. Que possamos ter desejo de santificação. Que possamos ter desejo de viver uma vida de santidade que se pareça com o Senhor, sem reservas. Uma vida de verdade. Uma vida em paz com o Senhor. Deus, eu te peço, visita o teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na santificação inicial, Deus faz. Na santificação progressiva, eu e você fazemos. Uma santificação final, Deus nos chama para estar eternamente com Ele. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E o povo diz: dê um abraço aí em nome de Jesus nesse irmão que está do seu lado. Uma semana abençoada em nome de Jesus.